Eu estou hoje aqui com uma mulher que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi num Roda Viva. Eu parei, estava zapeando, parei, e eu disse, essa guria é aquela aqui de Porto Alegre. E aí fiquei pensando, mas ela é muito inteligente, mas de onde que essa guria... E aí ouvi todo o episódio e quis saber quem era Manuela Pinto Vieira Dávila. E aí ela está aqui, e a primeira coisa que a gente enxerga é uma leonina que começa a se apresentar já com um cabelo que é uma juba maravilhosa. Tudo bom? Que bom conversar contigo. Naquele Roda Viva eu estava com meu cabelinho bem comportado. Tu estava com cabelinho curto. Meu cabelinho curto. Isso. É que alguém me disse assim, tu fica com uma cara de muito segura com aquele teu cabelo curto. Aí eu pensei, já que eu tô gostando dele comprido, eu vou ficar... Mas tu é segura com... mesmo? Não. Ou tu teve que treinar essa segurança? Porque a gente já entrou rachando aqui, né? Eu acho que eu pensei na resposta e vou te responder assim, e vou responder e explicar. Eu sou mulher, né? Eu não conheço nenhuma mulher que seja completamente segura de si. Sempre que eu vou contar alguma coisa boa a meu respeito, eu falo, então, gente, eu sou mulher. Eu não imaginava que isso ia acontecer assim, né? Porque... Isso o quê? Qualquer coisa, por exemplo, as minhas votações expressivas, o fato de eu ser o último deputado federal do partido que eu militei por quase 25 anos, o PCdoB tinha sido Prestes. Então eu falo assim, alguém acha que eu, uma mulher, imaginaria que superaria as marcas do Prestes? Nunca. Né? Se eu fosse um homem, talvez, se eu imaginasse aquilo. Então, eu aprendi, talvez essa seja uma das coisas que eu mais tenho gostado de envelhecer. Uhum. Eu me sinto muito mais segura com o passar dos anos, né? Não só segura no sentido que a gente fala da autoconfiança, de me colocar, mas segura de mim mesmo. Eu me sinto muito mais dona do meu destino, assim, das minhas decisões, dona da minha vida, da minha história, das minhas escolhas. E isso foi o tempo que me deu. Uhum, uhum. E teve algum momento que tu entendeu que a partir daqui caiu uma ficha e eu já posso pisar firme nos meus pés? Porque tem uma hora, a gente vai, erra, se cobra por não ter tido coragem em algum momento, né? Como é que foi para ti? Eu lembro uma vez que eu li uma frase que a Cléo Pires teria tatuado, depois eu já nem sei, mas foi isso mesmo, na minha memória é isso. Que seria uma frase em francês que significaria bem na própria pele. Uhum. E eu pensei assim, nossa, eu quero me sentir assim. Uhum. Talvez isso seja o que eu quero para a minha vida, me sentir bem na minha própria pele. E eu tive momentos que eu tomei decisões que foram grandes guinadas na minha vida política, profissional, motivadas por questões muito íntimas, muito privadas, né? De me sentir desconfortável, de me sentir infeliz, de me sentir insuficiente. Sobre elas? Posso, claro. A primeira delas foi em 2013, quando eu decidi não concorrer a deputada federal pela terceira vez, mesmo tendo a maior votação da história do Rio Grande do Sul. E aquilo era completamente subversivo para as pessoas, eu não querer continuar, né? As pessoas diziam, nunca mais tu vai voltar para aquele lugar, tem que ser ministra, tu tem que ocupar as posições, tu tem 500 mil de votos. E eu decidi primeiro que eu não ia mais concorrer, que eu queria voltar a viver no Rio Grande do Sul, queria sair de Brasília, porque eu me sentia, depois de 8 anos de mandato, muito desconectada, viver longe da cidade que tu representa, da vida real. Né? As pessoas me perguntavam assim, o que aconteceu? Eu falava, eu quero ir na feira. Né? Porque eu sempre fui alguém que fazia política muito perto das pessoas. E Brasília, claro, ainda muito longe da internet, apesar de eu já usar a internet. Que idade tu tinha? Eu fui para Brasília com 25 anos. Eu nasci em 81, eu fui eleita em 2006. Uhum. Era uma menina, né? E aí entra uma segunda coisa que eu também levei muitos anos para nominar. Para mim mesma, com todas as letras, e publicamente é ainda mais recente. A violência a qual eu fui submetida em Brasília, por ser uma menina muito jovem que chegou lá, sem nenhum parente político, né? Eu não tinha nenhum homem para me proteger, nem marido nem pai, né? Que são as categorias de mulheres mais respeitadas, né? Pelos homens que operam a política. Com nome, isso, mas o teu pai estava vivo. Claro, a minha sim, mãe. Sim. Mesma coisa, a minha mãe, quando eu falei assim, eu não era filha de ninguém, saiu na 0 hora, ela me ligou. Então tá, tu é filha da chocadeira. Eu falei, não, mãe, eu quis dizer de ninguém com sobrenome político, né? Que me protegesse naquele mundo ali.
Então, assim, a violência, o machismo da imprensa, a gente não está falando de internet ainda, a gente está falando de imprensa, imprensa formal, né? Quem me deu o título de musa do Congresso como algo pejorativo foi a Folha de São Paulo, né? Não foi um repórter homem. Uma repórter mulher. Isso é um assunto importante para a gente falar. Acho que todas nós crescemos muito nos últimos anos, né? Enfim. Então, assim, era um sofrimento emocional muito grande. O esforço que eu tinha que fazer para conseguir me sentir ok em Brasília, ele era sobre-humano. E eu adoeci com isso, né? Então, assim, eu decidi voltar. Esse foi um momento de muito amadurecimento, que eu tive que me sentir dona do meu destino, né? Que eu tive que pensar, bom, cada escolha é uma renúncia, né? Talvez eu nunca mais volte. Se eu nunca mais voltar, vale o preço? Vale, Sim. Né? Essa foi. Depois, eu decidi não concorrer a prefeita quando a Laura era recém-nascida. O que, para mim, era uma decisão óbvia, né? Foi muito mais fácil. Eu nunca cogitei a hipótese de concorrer. E a Laura tinha meses. Para mim, era uma insanidade. Para mim, é uma insanidade um homem que concorre com um filho recém-nascido, sabe? Mas homem pode, Mas, né? E eu me dei conta que aquilo não era óbvio para as pessoas. Mas a grande virada mesmo, Fátima, foi quando eu decidi, em 2022, dizer para as pessoas que eu precisava cuidar de mim e da minha família, depois de muitos anos de violência, e aceitei que eu ia viver um grande processo de saúde física e mental minha e de cuidado com as pessoas que tinham cuidado de mim. E resolvi falar sobre isso, né? Que foi meu crime. Porque as pessoas, a imagem das pessoas na política é a imagem que os homens constroem, né, de pessoas superpoderosas. E, portanto, tornar pública a vulnerabilidade, Sim. mesmo depois de ter demonstrado uma força que a maior parte das pessoas não teria, né, de lidar com ameaças, violência física contra mim e contra as minhas pessoas queridas, mesmo depois de tanta força, eu mostrar aquela vulnerabilidade que me faz humana, né, foi, digamos assim, para muitos fatal. Então, eu acho que foi um caminho. Com 2014 foi muito relevante, é a virada dos meus 30, né? É o fim mesmo de uma fase de juventude, de vida adulta, e depois esse último momento, assim, que eu decidi que eu precisava ficar mais perto das pessoas que tinham cuidado de mim, porque a gente sempre, meu marido, os meus filhos, né? Minha filha e meu enteado, porque também a performance das pessoas públicas, a maior parte das pessoas públicas são homens. E quem dá esse suporte, as mulheres, claro, né? Eles estão descansados, de alguma maneira, de uma retaguarda que uma mulher é muito exigente. Quando a gente viu algum homem dizer assim, eu não vou para Brasília porque eu estou preocupada com a vida escolar do meu filho, né? Eu não vou dar esse passo na minha vida profissional agora. Eu estou falando da política, eu poderia falar do mundo empresarial, sim, né? Então, como na minha casa nós compartilhamos essas responsabilidades, eu sempre tive muito claro que eu não queria reproduzir a ideia de uma performance masculina de exercício da minha presença no espaço público. Porque eu refuto isso, né? Eu não queria... Esses dias até a minha filha nem acreditou que era eu. Também achei eu bem bonita mesmo. A Laura viu uma Marie Claire com uma fotona minha, ela... Mamãe, é tu? Aí eu falei... Mega produzida, no outro dia, estúdio. Até me produzi no outro dia, para ela ver que eu tinha potencial ainda. Mas a manchete era assim, eu não quero ser um novo homem. É exatamente nessa ruptura de 2014, quando eu decido não concorrer. Então, digamos, em 22, eu vivi na prática as consequências dessa decisão. E foi muito difícil. Então... tem que ser muito dono da sua própria vida para não responsabilizar os outros pelas suas escolhas. Sim, né? Isso é uma atitude de maturidade. Vamos voltar um pouquinho. Nós vamos chegar nesse momento, porque é esse momento de 22 a 26, que tu dá essa recuada, andou no mundo, viu tudo e disse, agora eu preciso parar, até para poder voltar. Né? Mas tu fala de Brasília, porque quando tu foi a Brasília, tu estava muito só, pelo que tu acabou de contar, né? E vulnerável, e tendo que vestir uma roupa que era talvez maior do que tu naquele momento, né? E isso justifica, por exemplo, porque a gente pesquisou aqui que tu teve um namoro com o deputado... Com o Zé.
José Eduardo. José Eduardo, que era um homem 22 anos mais velho do que tu. Esse homem, e que é uma pessoa maravilhosa, imagino, devia ser a sombra de uma árvore num dia de muito calor, né? Que boa figura de linguagem. Não, me saiu agora. Me saiu agora, mas veio com tudo, né? E que é o conforto. E aí tu diz que foi um ato de coragem muito grande, né? Tu assumir essa relação. Fala sobre isso. Eu fui a primeira pessoa que assumiu um namoro no Congresso, né? Eu não tenho a pretensão de achar que eu fui a primeira que eu namorei, né? Mas eu imagino que o pessoal já tivesse se apaixonado antes de mim. Claro que eram eram poucas mulheres, mas os homens também são muito apaixonados entre si, né? Uhum. Então, assim como o Jean dizia assim, eu sou o primeiro gay assumido, né? Porque... mas eu fui a primeira, agora tá até meio na moda, né? A Tabata casou com o João Campos, se conheceram no Congresso, a Sam e o Glauber têm filhos, mas na época não. E aquilo foi um frisson no Congresso. Como que alguém namorava um colega de outro partido, né? E eu muito nova, imagina, a Isto É abriu uma chamada, a manchete, em todas as colunas da página dupla, Manu, vírgula, a sedutora. Gente! Entende? Quando... o Zé é muito meu amigo, é um querido amigo meu até hoje, mas imagina em que mundo isso pode acontecer. Então, foi uma coragem, porque eu que já era assim objeto de todo tipo de violência machista, né? Pro bem e pro mal, porque pro bem eu te explico. Uma vez eu ouvi de um colega meu que foi ministro do Bolsonaro, a Manoela é tão legal que parece homem. Aham. Isso era o bem. Isso é o bem. Isso é o bem. É uma camarada. É uma camarada, né? Uhum. Então, quando eu assumo aquilo, que também era ser dona da minha própria vida, né? Porque era uma coisa óbvia. Eu cheguei no Congresso com 25 anos, solteira, né? Eu tinha um namorado, acabei com o namorado. Quando eu acabei com o Adri, que era meu namorado antes, que também é muito meu amigo, aquele jornalista Cláudio Humberto, Sim. que foi assessor de imprensa do Collor, ele tinha uma coluna, eu acho que era em 122 jornais. Que ele distribuía, que ele né? distribuía. Que eu acho que a origem era o Globo na época. Isso. E ele, Fátima, ele deu a chamada da coluna quando eu me separei do meu namorado, com 25 anos, uma coisa normal, né? Ele disse, de volta à praça. Entende? Esse era o tratamento dispensado a mim. A pessoa mais votada do Rio Grande do Sul. Como é que tu lidava com isso? Então quando eu falo do gesto de coragem, é menos sobre o relacionamento com o Zé e o folclore de ser o primeiro casal do Congresso Nacional e mais sobre a violência que ensejou. Naquele ambiente, eu assumi que eu era uma mulher com desejo, vontade, que eu não ia esconder das pessoas isso, independente do que elas quisessem pensar sobre isso, né? Foi como se eu botasse combustível numa fogueira, entende? Sim. E como é que tu lida com isso naquele momento? E porque a tua vida é interessante, né? Tu mexe muito com as pessoas, né? Aliás, um parente, ela chegou aqui e disse, acabei de sair da terapia, e ele disse, pô, não você faz terapia... Antes de ela entrevista. falou para a terapeuta antes de uma entrevista. Mas aqui é fácil, aqui é a árvore frondosa com sua sombra num dia. Exatamente, é a continuidade da terapia. Eu gosto de pensar sobre isso porque eu atribuo menos a mim a diferença com que eu me relacionava com isso antes e com como eu me relaciono com isso agora. E eu te explico por quê. É óbvio que eu sou muito diferente, passaram 20 anos, né? Como eu sou mulher, eu amadureci. Às vezes os homens da minha idade, eles ainda chamam de menino, né? O menino Neymar, por exemplo, continua menino. Mas existe uma diferença cultural e social impressionante, que chama-se crescimento do movimento de mulheres, crescimento da consciência das mulheres, crescimento do feminismo. Muito pior do que viver o que eu vivi em Brasília entre 2006 e 2014 foi a solidão que eu vivi, o que eu vivi em Brasília. Né? É sobre isso. Era uma solidão, era um mundo de ninguém me dar conforto. Eu lembro uma vez que eu reclamei disso da Folha me chamar de bonita. Aliás, depois eles fizeram uma outra...
Eu vou parecer que eu sou de escorpião, com rancor, mas não é, porque eu releio essas matérias Então, muitas vezes. Nenhuma casa em escorpião. escorpião queria ter. Não tenho. Minha planilhinha do Excel, ela fica ali, eu não uso para nada. É uma coisa impressionante. Mas teve uma outra matéria da Folha, que era Musa do Congresso vê beleza com desdém. Porque eu tentava me defender daquilo, dizendo, gente, eu sou uma líder do movimento estudantil, percebam o que significa uma jovem de 25 anos, sem parentes importantes, sem dinheiro, ser a pessoa mais votada do estado do Rio Grande do Sul. Entendam o que isso representa, olhem para isso. Não, era o fenômeno, era bonita. A desqualificação, apesar disso. Quando eu reclamava, mesmo mulheres que são minhas referências políticas, mulheres corajosas, mulheres me diziam assim, não seja chata, todo mundo quer ser bonita. Entende? Então era uma solidão imensa. Tu mencionaste o Roda Viva, e o Roda Viva foi um dos dias mais importantes da minha vida, porque eu saí do Roda Viva exausta, como eu saí de todas as entrevistas que eu dei na minha vida desde 2004, quando eu tinha sido candidata a vereadora. Por quê? Tu é metralhada. Porque eu sou metralhada, eu fui interrompida, eu estou no climatério, então a minha memória me trai, mas eu acho que foram 96 vezes. O outro candidato de esquerda, o Boulos, tinha sido 8, Ciro Gomes 6, ou seja, se tu isola, se eu fosse rato de laboratório e isolasse e dissesse que é pelas opiniões políticas, era 10 vezes mais. Então eu saí exausta e saí como eu sempre saí. Olha, gente, sobrevivi, não conseguiram me destruir, né? Saí inteira. Quando eu saio, eu marquei, era São Paulo, que era gravado, ainda é, né? O Roda Viva. Eu me desloco para um restaurante que chama Sujinho, em São Paulo. É limpo o restaurante, só chama. E eu, no caminho, uma amiga minha me liga e fala, como é que tu tá? E eu falei, cara, tô indo jantar, tô com fome, vocês querem vir aqui? Não, amiga, como é que tu tá? As redes sociais só falam disso. E eu me dei conta que, pela primeira vez na minha vida pública, as pessoas tinham se dado conta aquilo que me submetiam. A violência, a interrupção, os jornalistas homens me explicando quem eu era. Porque é isso, né? Não, tu é de esquerda, tu acredita nisso. Não, eu não acredito. Claro que acredita. Sim. Como? Sou eu, é a minha vida, é a minha trajetória. Então, foi um encontro, uma tomada de consciência, digamos, coletiva das pessoas a partir de mim, que me tirou da solidão. Então, eu dizia, gente, o que vocês estão vendo de horrível, para mim foi maravilhoso. Não o episódio, mas eu me dei conta, vocês deram conta que eu não sou burra. Cara, o que eu notei foi que tu tinha uma tranquilidade. Tu foi mais de uma vez no Roda? Não, nunca mais fui chamada. No meu dia, tu devia ter te controlado. Não, no meu dia não teve nem a charge. Eu sou a única pessoa que foi no Roda Viva que saiu sem a charge. Tu acha que isso sempre foi assim contigo, desde que o mundo é mundo para ti? Sempre. Desde criança? Não. Aí que foi o problema da minha mãe comigo. Pois é, a tua mãe me chamou poderosamente. Porque a minha mãe, ela me enganou. A minha mãe... Ela disse que tu era o quê? Ela me mostrou que eu podia ser o que eu quisesse. E que nada ia me parar. Porque essa foi a história dela, né? Porque ela tinha uma história, que ela fez o que ela quis, pelo que eu li. Exatamente, né? Ela casou muito nova, trancou a faculdade a pedido do pai das minhas irmãs, foi infeliz. Como assim o pai das... minhas irmãs, ela teve 3 filhos com o primeiro marido dela, as minhas 3 irmãs mais velhas. E tu é filha Eu sou filha do segundo casamento, que não foi um casamento. Tá. E aí ela separa antes da lei do divórcio, ela decide enfrentar mundos para voltar para a faculdade, faz a faculdade de Direito aceitá-la novamente, né? Com muita resistência. Com afinal, 4 filhos? Com 3 filhos, eu ainda não era nascida. Volta a estudar com as 3 filhas ali, sem estrutura nenhuma. Então, eu levava minhas irmãs para aula, para conseguir se formar. Conhece meu pai. O meu pai vive com uma desquitada antes da lei do divórcio. Tem eu e meu irmão, passa no concurso para juiz com 5 filhos, sendo estagiária. A minha mãe batia o cafezinho do lugar em que ela era estagiária de direito. Então, ela comprava meia calça. Então, o que a minha mãe me mostrou? Olha, tu pode ir para o fundo do poço, ser uma pessoa que tem a casa penhorada e reconstruir a tua vida. E eu acreditei que ia ser desse jeito sempre, né? E que ia numa família ia matriarcal, dando certo. Família matriarcal, 4 mulheres, eu tenho um irmão, um homem que é o mais novo. E aí, a minha vida inteira eu fui assim. Olha,
Inclusive, eu não me torno feminista muito cedo porque eu pensava, essas são coisas da época da minha mãe. Essa história já mudou. Eu sou filha dessa pessoa que realizou o que quis realizar e a geração dela lutou e agora só vamos. E aí eu me elejo com 22 anos. Gente, né? Que impressionante. Aí quando eu chego lá, eu me dei conta, nossa, como eu brinco pra minha filha, virei um cocô de pomba. Né? Uma coisa que não é nem concretude tem, né? Porque eu brinco com a Laura, eu falo, não, tu olha o cocô dos outros animais, ele pelo menos existe. O da pomba nem existe direito, ele existe, né? Ele vira ele é uma coisa que... Ele é uma coisa que não é... Então, assim, é uma... Tu acha que tu gosta... Porque o que tu está falando da tua mãe, de certa forma, eu posso ler como um abandono reverso, né? Tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser, e tu acredita nisso, porque tu vê que dá certo com ela. E aí tu te elege. E o que tu sentia? Porque tu devia ser, imagina, com 22. Um dos meus primeiros dias na Câmara de Vereadores, um vereador que era muito baixinho me disse assim, que bonito, eu digo muito baixinho porque eu respondi, tem a ver com isso, muito bonito seu decote, vereadora. E a única resposta que me ocorreu foi uma pena que o senhor sequer alcança nele. Ai, né? Que ótimo! Então, assim, eu lidava com muito mais humor com isso, porque eu achava que isso era periférico. Porque era periférico. A política, quanto mais perto da cidade ela é, mais controlada socialmente ela é. A Câmara, as pessoas falam assim, é um rebaixamento, tem um controle social. Muito maior. A gente vai na rua, né? Eu moro em Porto Alegre todo tempo, né? Isso faz muita diferença para quem pensa e exerce o poder, né? Eu tomo meu café, saio caminhando, levo minha filha na escola. Eu não sou imune à existência das outras pessoas sobre mim, não estou cercada. Ou seja, né? Que era o teu eleitor está ali do lado. Era o que eu mais sentia falta em Brasília, né? Dessa coisa que é uma... os americanos chamam de accountability, né? Uma espécie de accountability 24 horas por dia que tu vive quando tu é um político local que está perto dos teus eleitores. Então, assim, a minha grande descoberta, a primeira foi a ida para Brasília. Que em Brasília, assim, aí eu me dei conta que não adiantava eu estudar, que não adiantava eu ser mais preparada, que nada me faria ser uma igual. Mas o segundo grande encontro meu com a minha mãe é a maternidade. Aí ela dizia assim, filho não muda nada. Eu passei no concurso para juiz, sendo estagiária com 5 filhos. A tua mãe é uma figura, né? É uma figura. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou ter a Laura, o Guia já tinha 9. Eu falei, rapaz, no outro dia que eu já estou lá na Assembleia jogando as minhas tranças. E eu falei, não muda nada. É uma mentirosa. Eu surtei, eu falei, essa mulher é uma mentirosa, essa mulher me mentiu. Mas, Fátima, com o tempo, muitas mulheres falam, né, que acertam as contas com a mãe vivendo a maternidade. E eu adoro um adesivo, um panfleto que eu vi uma vez que perguntava assim, o teu feminismo alcança a tua mãe? Porque, na verdade, a maternidade me reconectou com a história de luta das mulheres e fez eu perceber a minha mãe no tempo histórico dela. Para minha mãe, uma mulher nascida em 1950... trabalhar, conquistar o mundo do trabalho, sendo uma mulher branca, evidente, né? Que a questão racial, quando a gente fala em acessar o mundo do trabalho, é fundamental. Mas, para entender, né? Porque as mulheres negras nunca optaram por entrar no mundo do trabalho, já que foram violentamente escravizadas no nosso país. Mas, para minha mãe, essa era a conquista do tempo dela. A independência financeira, né? Mostrar para si e para o mundo que os filhos não eram um impeditivo para a realização desse outro lugar social. Assim como fez eu me reencontrar com a minha avó. Né? A minha avó, que talvez seja a pessoa que eu tenho mais memórias de afeto, de cuidado, que era uma mulher que fez eu perceber a dimensão da frustração, não do rancor, mas de como ela passou a vida inteira dela imaginando outras vidas. Sabe? Porque a vida dela era me contar sobre as possibilidades do que ela poderia ter vivido. E a tua mãe viveu. E a minha mãe viveu. E tu, como é que tu entra nessa história? Eu acho que eu sou de uma geração de mulheres que tenta tornar, com uma dimensão muito maior, o tema dos cuidados um tema político. Ou seja, isso existe. Não venham me dizer que não existe peso na maternidade. Né? Exatamente. Né? Não venham me dizer que não muda nada.
Porque enquanto eu tô aqui gravando contigo, o Duca está pegando a Laura na escola para levar para outra. Porque se eu não tivesse o Duca, eu não estaria aqui gravando contigo, né? Tem uma pessoa pública que muitas vezes as pessoas se referem a ela para mim como preguiçosa. Muitas. E é uma coisa que várias pessoas já me disseram. Uma mulher? E esses dias eu parei e falei assim, vocês sabem, eu não tenho opinião, porque eu não tenho como saber se a pessoa é preguiçosa. Como mãe, profissionalmente? Não, como profissional. E aí eu pensei assim, será que isso não tem a ver com o volume de vezes que ela não pode ir porque ela cuida sozinha dos filhos? Sim. Como tu julga sem ver o contexto? Né? Ou como tu ignora que aquilo impacta no mundo do trabalho, né? Então, eu acho que eu sou de uma geração que decidiu dizer, olha, gente, isso existe, isso faz parte da minha vida, né? Eu não quero abrir mão dessa vivência, uma geração que escolhe viver a maternidade muito mais do que as anteriores, né? Porque a maternidade Tu queria ser mãe? Eu queria ser mãe. E tu é mãe da Laura? Eu sou mãe da Laura e sou madrasta do Gui desde pequenininho, né? Então, num determinado momento, eu achei que eu não seria mãe, né? Eu pensei, tá tudo bem, né? Posso ter outras vivências, né? Eu consigo imaginar uma vida inteira feliz sem a maternidade, né? Diferente, uma outra vida, né? Mas teve um momento que eu fiz essa discussão comigo mesma, né? Qual é a vida que eu vou ter se eu não for mãe, né? Onde é que vai entrar esse sonho ou aquele outro construído individualmente e socialmente? Então, como eu acho que eu sou de uma geração de mulheres que elege a maternidade, né? Que tem a maternidade por uma escolha sua, eu também sou dessa geração que diz, olha, eu quero viver isso, mas quero que a sociedade entenda que uma parte disso incide no resto, né? Mas qual foi o impacto que a maternidade teve na tua carreira? Porque eu me lembro de te ver com a Laura no colo e num palanque lá, né? E aí eu olhei e disse, meu Deus, mas essa é uma criança muito pequena para ela estar levando assim. Tinha uma que me perguntava assim, a menina vem? Eu achei que eu ia ser primeiro caso, ia perder meu réu primário com a menina vem. Mas é óbvio que isso faz parte de uma percepção imediata. Depois tu pensa, né? A gente é criada, educada para ser as mulheres muito mais machistas, porque reproduzem e dão base para esse machismo. Mas eu olhei e disse, mas ela é muito pequena, essa criança. Eu me lembro que eu liguei para minha amiga Suzana e disse, ela não devia estar levando a criança. Agora eu estou me dando conta que eu prestei mais atenção em ti do que eu sabia. Mas, sabe, isso é bem interessante, assim, porque quando a Laura nasce, eu tomo a decisão de não concorrer. Aí, em 16. Sim. Aí, em 18, quando me convidaram para ser primeiro candidata à presidência, e depois eu acabei sendo candidata a vice-presidente com o Haddad, eu lembro que eu encontrei o Zé Eduardo, e ele me falou duas coisas. As pessoas, né, elas falam demais. A primeira, ele me falou assim... E o Renato, um outro amigo meu, me perguntou assim, como tu te sentirias com a Laura sabendo que tu poderia ter ajudado a mudar a história do Brasil? A gente estava falando da eleição do Bolsonaro, algo que diz tanto respeito à vida das mulheres e que tu não quis ser candidata por causa dela. E aquilo foi uma paulada, né? Eu pensei, eu não conseguiria sustentar uma conversa com a Laura dizendo isso, né? Porque seria injusto com ela, né? E ao mesmo tempo injusto com Mas isso é um pensamento masculino. Não, mas eu não acho. Eu entendo. Não, eu não acho. Eu entendo o que eles estão falando. Mas tá? aí teve a segunda parte, que ele falou assim. Eu falei, mas Zé, eu sou uma mãe, eu adoro ser mãe da Laura. A coisa que eu mais gosto é de levar e buscá-la na escola. Ela é amamentada, né? Eu curto isso. Eu e o Duca, a gente é uma família que curte essa vida em família, né? Tem gente que não curte. Eu adoro. Adoro nos reunir na mesa, conversar, né? Saber, perguntar... Como foi o dia? Né? Às vezes a Laura tem uma coisa que ela odeia, que eu falo sempre assim, sabe quantas vezes a tua avó fez isso? Aí ela fala, nenhuma. Né? Então, e agora eu estou te dando tudo isso que tu não valoriza. Mas aí ele falou assim, tu contrata uma babá. Aí eu pensei assim, que era por isso que ele é meu ex, né? Por isso que eu sou casada com o Duca. Não ocupa oportunidade. Não. É bom a gente sempre reforçar. Por isso que eu sou apaixonada pelo Duca. Eu falei, eu vou ser as duas coisas. Agora eu vou mostrar para mim mesma
que eu realmente acho que eu preciso fazer isso para lutar por um Brasil melhor, inclusive pela Laura, porque a extrema-direita sempre teve o ódio às mulheres no centro do discurso, né? E, ao mesmo tempo, que eu posso fazer isso sendo mãe. Por que eu não posso fazer isso sendo a mãe que eu quero ser, né? E aí eu falei, olha, fui lá e sentei com o PCdoB, que era o meu partido, e disse, olha, eu aceito, mas a gente vai fazer um pacto. A Laura vai comigo onde eu achar que ela tem que ir. Ela tinha 2 anos. Ela tinha 2 anos, aí quase 3. Aí tu levava para viagem? Eventualmente. Eu levava quando eu ia ficar vários dias fora e ela ainda era amamentada, né? E eu e o Duca fizemos Até que idade tu amamentou? Até 2 anos e meio. Olha, que interessante. E aí, Fátima, olha que interessante o que eu vou te falar. Eu pensava assim, essa sociedade machista vai me julgar toda vez que eu não estiver com a Laura. Eu ouvi tu falando isso. Se não tiver, vão te julgar. E foi o contrário, porque a presença da Laura, ela era um marcador, não dela, da ausência de todas as outras crianças. Todos aqueles homens ali também tinham filhos. Então, a Laura não incomodava porque ela estava. A Laura era uma denúncia de que alguém estava cuidando da filha deles. Tinha outros 2 candidatos com filhos pequenos. E tu falou na época sobre isso, porque é interessante essa tua abordagem. Fui me dando conta também no processo, porque eu não tinha ninguém para copiar, né? E aí, eu lembro que teve algumas coisas assim que foram muito impactantes para mim, sabe? Uma delas foi assim, uma viagem, era julho, eu estava em recesso na Assembleia, eu falei, gente, a gente vai pegar um carro, eu ainda era candidata a presidente, e a gente vai fazer o Nordeste inteiro, não tem avião de uma cidade para outra, a gente vai de carro, e eu vou levar a Laura. Tá, tudo bem. Óbvio que no segundo dia... o Duca é paraquedista, né? Então ele é parceiro para qualquer desafio da vida. ele é um parceiro excepcional para isso, e ele banca o que tem que bancar, assim, nesse período todo, principalmente entre 19 e agora. Várias vezes eu penso isso, né? Assim, a companhia do Duca, a parceria do Duca foi insubstituível para eu poder me manter sã, né? Num país com tanta violência. O Duca, ele tem essa coisa que ele é muito tranquilo, ele não dá peso a mais, nenhuma grama de peso a mais para nenhuma situação, entende? Ele não dramatiza nada. É assim, está sendo ameaçada, o que a gente vai fazer para... O dia que o hacker me ligou, eu falei assim, Duca, era Dia das Mães, nós estamos com um problema. Conta a história do... Deixa eu terminar de contar a minha história com a Laura e eu conto do hacker. É que eu amo tanto o Duca, eu falo para ele, ô Duca, assim, não dá, são 15 anos de casado, parece que eu tô apaixonada agora, que eu tô me apaixonando. Mas aí eu cheguei em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu estava convicta que eu estava louca. Eu pensei assim, isso aqui vai dar errado. E tu não entrava tu pensava assim, eu tô indo, eu quero ir. Mas será que eu posso conseguir? Não, eu cheguei à conclusão que eu estava louca, completamente louca. Aquele calor, a Laura chorando, e aí ela tinha que mamar para se tratar, e eu já pensei, pelo amor de Deus, eu queria só sentar e tomar uma caipirinha de siriguela, o que essa criança está fazendo aqui, sabe? E aí eu cheguei em Natal, e a Natália Bonavides, que hoje é deputada federal, uma deputada extraordinária, mais votada do Rio Grande do Norte, ela era vereadora, muito novinha. E ela chegou, vou ficar até emocionada, com um conjuntinho de lápis de cor. Isso aqui é menopausa também, né? Sabe? Tu chorou muito, tu chora muito. A velhice. Não, no meu caso é climatério. Hoje a minha psiquiatra perguntou assim, tu não começou a soluçar? Eu falei, não, vai chegar a fase do soluço. Mas eu sempre me emociono, eu sempre falo isso para ela. E ela falou assim, olha só, eu decidi ser vereadora e quando eu decidi ser, eu me convenci que eu nunca ia poder ser mãe. Eu abri mão daquele sonho para poder lutar ali 22, 23 anos. E aí eu queria aqui só te agradecer. E eu não sabia como te agradecer. E eu decidi trazer isso aqui para ela brincar enquanto tu fala. Eu pensei assim, cara... Parecia uma solução tão simples, como é que ela teve, Ninguém tinha pensado, entendeu? E ao mesmo tempo ela me mostrou assim, nossa, olha a importância disso aqui, entendeu? Que coisa injusta. Por que uma menina, tanto tempo depois de mim, porque eu já fazia 15 anos que eu tinha me eleito, por que ela está na cabeça dela com um dilema? Nenhum homem tem isso. Aí eu pensei, talvez eu não esteja louca, talvez seja uma coisa importante. E a partir daquilo, começou a acontecer assim, cada vez que eu vacilava. Teve uma vez que eu dormi, foi horrível. Eu estava no hotel no Rio. Aí a Laura, eu quero massa. Sabe, criança, quando quer uma coisa, queria massa. Aí eu consegui uma massa para ela. Quando a massa chegou, ela estava dormindo. Aí eu comi a massa. Claro. Óbvio, desesperada de fome, quarto do hotel.
3 da manhã essa criança acordou e queria continuou massa. na frase das 9 da noite. Eu quero massa, eu quero massa. Aí eu peguei uma mamadeira, enfiei assim, toma mamadeira, só tem mamadeira, ela vomitou. Aí eu assim, escrevi um texto falando disso. No outro dia tocou meu telefone, era Carol Proner. Chico achou o texto lindo. Aí eu falei, se Chico achou o texto lindo... Apenas o Chico talvez achou. a minha vida seja mesmo uma obra de arte. Quem sou eu para estar incomodada com a Laura, né? Então, assim, aconteceu um levante de mães que decidiu que ia me adotar e adotar a Laura. Eu chegava no interior de Pernambuco, tinha lá uma mãe, no meio do comício, levantava, era uma caixinha de massinha de modelar. Foi uma coisa assim, trouxe fruta. Às vezes o pessoal dizia assim... Não pode dar as frutas, pode estar envenenado. Eu falei, uma mãe vai me trazer fruta envenenada? Tu acha que algum homem, para me envenenar, vai pensar em trazer fruta para criança? Nunca, né? Então, virou uma coisa muito bonita. Muito, muito, assim. Então, sim, eu todo tempo achei que eu estava louca. Mas todo tempo teve alguma mulher para me mostrar que eu não estava. Ó, eu chorei. Agora fala do hacker. Agora fala do hacker, a gente sai de uma emoção e parte para outra. Sai de uma emoção sublime e vai para uma de violência. Assim. Era um dia das mães, Fátima, e a minha mãe tinha tido câncer de mama, tinha feito a cirurgia, era o dia da alta, eu organizei um brunch lá em casa para ela, assim, sair do hospital, encontrar a gente. Um pouquinho antes, marquei umas 11, umas 10h30, toco o meu telefone, começa a me ligar o número da Virgínia, nos Estados Unidos, e entra uma mensagem, seu Telegram foi invadido, resumo da ópera, um cara começa a fazer contato comigo, dizendo que é um hacker, e começa a me mandar todos os documentos da Lava Jato, né? Os documentos, as conversas dos juízes. Era o início do... Era o início do que depois virou o que a gente chamou de vaza-jato, né? Os documentos vazados. Fala, eu sou um hacker, eu vou passar isso tudo para ti, tu precisa salvar o Brasil. E eu fui para a sala e falei, Duca, nós temos um problema. John, como é que é o nome dessa... Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Tem uma pessoa no meu celular dizendo que tem todos eu tenho que salvar os o Brasil. Olha que comprovam as armações da Lava Jato. E eu não sei o que fazer. Pode ser uma armação para me prender. Eu sou jornalista, em tese eu tenho direito, né, a conversar com fonte, protegido pela Constituição, mas eu falei, é óbvio que não é na condição de jornalista que essa pessoa está me procurando, né? E eu não sei o que fazer. E eu aqui de um lado da ilha, assim, o Duca da outra. O Duca me olhou e falou assim, como assim tu não sabe o que fazer? Tu pode salvar o Brasil e tu não sabe o que fazer? Aí eu... Só que não é comigo sem conversar. Eu sou artista. Eu acho que está na hora de tu ligar pro Zé Eduardo, que é teu ex-namorado, que é advogado. Aí eu falei, tá. Liguei pro Zé, eu falei, Zé, é uma armação. Eu falei, mas eu não posso ficar na dúvida. E aí foi a partir disso que eu conversei com ele. Apresentei ele pro Glenn Greenwald, né? Para ele passar pro Glenn, não para mim. Ah, tu fizeste essa ponte? Sim. Olha que interessante. Porque ele não queria falar com nenhum jornalista, porque ele tinha um volume grande de provas contra os jornalistas também, de envolvimento dos jornalistas, né, no vazamento de informações e tal. E o Glenn, não. E o Glenn tinha tido aquele caso Snowden. O Snowden. E eu pensava assim, eu não posso colocar um jornalista em risco, porque é uma coisa que podia correr risco de vida, não sabia quais eram os documentos que viriam depois, né? Eu sabia dos documentos iniciais que eu recebi. Então, quem é o jornalista que vai conseguir proteger as informações e se proteger sua vida? E aí foi o Glenn. Apresentei o Davi, na época era vivo ainda, o marido, o Glenn ficou viúvo, né? E o Glenn fica nervoso, e aí o Davi começa a traduzir, o Glenn atestou a veracidade dos documentos e passa a receber. Mas tudo isso para dizer, eu só consegui naquela hora ali, né, ter a tranquilidade, porque a pessoa tem muito medo, né, Fátima? Total. Óbvio, minha filha é pequena, minha mãe chegando. Guria, a tua vida, a gente pode dizer que é um filme de terror, suspense, mistério, algum romance. Ai, muito romance. Não, tem muito romance. Eu sou casada com o cara mais legal do Rio Grande do Sul. Né? Então tá. Como é que tu conheceu o cara mais legal do Rio Grande do Sul? Eu diria até que é do Brasil, mas eu tô falando isso para as gaúchas ficarem pensando assim. Eu sempre falo isso pro Duca, eu falo, eu peguei o cara mais legal do estado, né, Duca? E o pessoal... E agora tem que segurar essa. Não, tô segurando ele também, né? Que bom. Cara, é muito louca a minha história com o Duca, porque
Claro, né? O Duca é um pouco mais velho que eu, então quando eu era adolescente, eu fui muito fã de Cidadão. Ele era aquela coisa, né? Super gato, eles eram o rock do bem, o rock saudável, né? E aí, só que eu nunca tinha encontrado o Duca. Acho que é uma das poucas pessoas públicas que eu já era deputada, circulava em muitos lugares, assim, eu nunca tinha me encontrado com o Duca. Aí eu fui candidata em 2012 e ele me mandou uma mensagem de apoio. E eu tinha uma assessora que ficava ali nas minhas DMs, ajudando a lidar com aquilo, que respondeu. Só que ela respondeu meio burocraticamente, sabe? Ah, obrigada. Eu, quando abro e vejo, eu falei assim, cara, tu tá louca? Pessoa relevante, que nem o Duca, quando ele dá uma declaração de apoio, a gente precisa envolver na campanha. Olha, topa dar uma declaração pública? E respondi de novo. Aí ele disse que quando viu eu respondendo 2 vezes, pensou assim, o que ela tá dando bola pra mim? Até hoje, se tu perguntar, ele vai dizer, não, ela deu em cima de mim. Ela deu em cima de mim. Eu não tava tentando ganhar o voto dele, né? Tipo, vamos ver se ele me dá uma força na campanha. E aí foi isso, aí a gente começou a conversar, ficamos conversando muitos meses, assim. Tu tinha o quê? Eu tinha 30. 30. E aí a gente foi ficando muito amigo, e ele tinha se separado há pouco tempo, e aí eu brinco, assim, que a dose, o grande trunfo dele foi o Gui, né? Porque o Gui era pequenininho e o Gui era um doce, o Gui é uma doçura, assim. Ele tinha o quê, 2? Ele tinha 9, ele tinha, assim, todo bonitinho, ele falava assim, ô, Manuela. Aí eu lembro, ele não entendia, sempre debochado, do que é mais sério, aí eu lembro que ele falava assim, ô, Manuela, você está sendo irônica? Aí eu pensei, como é que eu vou me separar desse guri? Nunca mais eu vou me separar desse guri. Tanto que quando eu fiquei grávida Eu fiquei da Laura, contigo por causa dele. Eu falo sempre. Aí quando eu fiquei grávida da Laura, eu dizia pro Gui, nunca mais vão nos separar agora, Gui. Pra sempre, vocês vão ser irmãos pra sempre. Porque o Gui, ele é uma paixão, assim, ele é um doce. Os dois são, né? Então, Tu sofreu muito assédio? muito. 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 Porque tu tem vários tipos de assédio, né? Tu deve ter sofrido. Eu sofri mais assédio na política institucional, o que também... eu comecei, né, já tá falando que onde a gente grava, no ProHub, é o antigo pátio da minha faculdade, né? E eu, no movimento estudantil, eu nunca fui assediada. Eu sempre tive um comportamento de ser muito amiga dos guris. Então, assim... nunca mesmo, sabe? Eu nunca fui o que os guris davam em cima. E aí, no parlamento... eu passei a ser bem assediada e num tempo que isso era visto como comum, né? Eu lembro que o Ibsen Nem Pinheiro, ficava bem não assediar. o Ibsen me disse uma frase uma vez, eu falo, as pessoas se chocam, mas acho que elas vão entender, que eu falei assim, Ibsen, eu não aguento mais Brasília, não tem onde morar, tem muita prostituição, eu chego nos lugares, aquela coisa. Aí ele me olhou e falou assim, tu sabe, né, que o teu problema não é com as prostitutas. O teu problema é que tu tem medo que os teus colegas te tratem como eles tratam elas. Bah, E é verdade. Sempre maravilhoso. O melhor frasista que tinha, né? Então, assim, tinha isso. Também, óbvio, né? Essas relações que são relações do mundo do trabalho, no parlamento, essas coisas, elas são todas não regradas. Não tem esse regramento, né? Pode tudo, de alguma maneira. Porque, na verdade, assim, quem é chefe de quem? Todo mundo é eleito. Quem é mais importante que quem, né? Tudo é horizontal, de alguma maneira. Sim, bastante, né? Muito assédio moral também. Eu, Fátima, o segundo livro que eu escrevi, o Porque Lutamos, ele era um outro projeto editorial. Eu ia fazer é um livro didático sobre feminismo e a minha escolha era pegar as matérias sobre mim e, a partir das matérias, explicar por que aquilo era machismo ou não. Mais didático impossível. Quando eu peguei as matérias, eu não tive coragem de fazer aquilo com as jornalistas e jornalistas. Eu pensei, não é possível, não é justo, em 2019, eu imputar a eles o passado não consciente da dimensão da violência. Entende? Era uma barbárie. Rever aquilo, assim, é uma barbárie. Uma barbárie a maneira como eu era tratada publicamente pela imprensa, de referência, a gente não está falando de redes sociais, sim. né? Então, assim, sim. Sim, eu vejo nas redes, quando eu vejo algum post teu, eu corro para os comentários, né? Eu fico chocada. Como tem muito apoio, impressionante, mas como é que tu explica que tu mexa tanto com as pessoas? Tu acha que isso é comum em outras mulheres políticas? Sim. Né? O instituto que eu presido,
o E Se Fosse Você, a gente faz pesquisas, né? Com violência e ameaças com mulheres parlamentares. Hoje, quase todas as mulheres parlamentares são ameaçadas de morte. Uma grande parte tem também as suas crianças ameaçadas, né? Aquilo que começou mais ativamente comigo e com a Laura, né? Com a Rosário e com a Maria Laura, virou uma regra, né? Mas eu acho que no meu caso, especificamente, tem o fato de eu ser dona da minha vida, sabe? Eu me dei conta disso, assim. Por exemplo, se eu fizer... Eles se incomodam muito que eu tenho uma família que eles dizem que é tradicional. Ela já não é tradicional, né? Porque eu sou madrasta do Gui. O Gui sempre viveu comigo e com o Duca. Então, ela já não seria aquilo que chamam de família tradicional. Mas o estereótipo que eles criam de uma mulher como eu é o oposto de quem eu sou. Então, eu sou permanentemente... Qual é o eles dizem que eu... todas as coisas, estéticas, pessoais. A beleza te pesa. A beleza sempre foi um castigo para mim, né? Apesar de eu nunca ter me julgado alguém muito bonita, eu nunca vi a beleza como algo... É pesado, sim. Porque quando eu era nova, eu fui uma mulher gorda, até os meus 17 anos. Então, me faltava o padrão de beleza. Quando eu me torno quem eu sou, a beleza passa a ser instrumentalizada como sinônimo de burrice. Né? Talvez essa seja a primeira fase da minha vida, pode falar palavrão? Deve. Que eu tô cagando e andando porque acham de mim, e até brinco às vezes com as pessoas, eu falo assim, a pessoa fala, ai, como tu tá bonita, desculpa. Eu falo, desculpa não, eu fugi do título de musa, hoje eu tô correndo atrás dele, pode ficar tranquilo, né? Então, assim, talvez seja o primeiro momento da minha vida que eu me sinto, assim, tranquila com isso, né? Porque sempre foi algo que... Até porque a gente reproduz muito machismo, como tu disse, né? Eu muitas vezes achei que se eu me sentisse realizada como uma pessoa bonita, né? Isso me rebaixaria publicamente. Não à toa, porque me rebaixava. Né? Não é que eu criei isso, não são as vozes da minha cabeça, né? Porque era assim que eu era tratada, né? Como bonita e burra, né? Era quase um sinônimo uma coisa da outra. E, enfim... E assim, como é que é essa coisa PC do B com uma mulher jovem? Sabe que ontem eu saí da escola com a Laura e me sentei na parada de ônibus com ela ali na 24. E aí vinham saindo as crianças da escolinha que a Laura até estudou, da creche. As crianças menores que a Laura, 4 anos, 3 anos. No lado da parada tinha um cara deitado. Eu não fotografei porque eu sou eu. Se eu fosse qualquer outra pessoa, eu teria fotografado e publicado, porque era um retrato das contradições. Assim, ele estava sem camisa e ele tinha tirado em cima uma camisa da seleção brasileira. Do lado tinha um cachorro dormindo. E ele estava de perna cruzada, eram, sei lá, 6:30 da tarde. Mas o que me chamou a atenção... Ele estava deitado. Deitado atrás da parada, assim, sim, né? Mas entre a parada e ele ali é largo, na 24, perto da E ele estava com a perna cruzada. Com a perna cruzada, que nem eu, deitado, assim, com a perna cruzada, aquele cachorro sem camisa, a camisa da seleção atirada em cima. Mas o que me chamou a atenção, mais do que ele, foi que vinham as crianças da creche, caminhando ali do Sagrado, aquela creche das freiras ali, sabe? Na Fernando Gomes? Sei. Onde a Laura estudou, vindo até ali a região do Bom Conselho. E essas crianças olhavam para ele atentamente. E um gurizinho, assim, e ele ia caminhando, e o pai puxando, e ele ia olhando, se dando conta daquilo. O único normal era o guri. De 3 anos, 4 anos, né? Porque as crianças vão ficando maiores, a gente vai perdendo a noção da idade. E eu pensei, cara, a única pessoa normal aqui é essa criança, que está olhando para uma pessoa deitada na rua e está escandalizada com o fato dessa pessoa estar deitada na rua. Como que explica? Fátima, a gente vive num mundo completamente, para usar uma palavra que não é minha, disfuncional. Um mundo em que a desigualdade ela é uma coisa brutal. Eu estava esses dias num outro café que tem ali na Vasco com a Fernandes, com a Laura e com o Duca. A Laura perguntou, por que tu está assim? Eu falei, eu não consigo mais ficar aqui. Porque ali do outro lado da rua tem um cara comendo lixo. Começa a doer, né? Eu falei... Aí a Laura ontem me perguntou, o que tu está olhando? Eu falei, Laura, eu quero te dizer que quando eu tinha a tua idade, eu ficava desesperada quando eu via uma pessoa como esse moço que está ali. Né? Eu aprendi a disfarçar. Eu aprendi a disfarçar, mas eu não parei de ver esse moço deitado ali. E eu quero que... Né? Então,
o que responde? Eu sou uma pessoa inconformada, Fátima. Eu não consigo me conformar que a gente ache razoável o mundo que a gente vive. Para mim, o mundo que a gente vive é uma completa insanidade. A humanidade, gente, pega o teu celular, olha o que a gente produz. Né? A gente está na época da inteligência artificial. Olha o que a gente produz de... Como que essa mesma humanidade não consegue garantir comida para todo mundo? Né? Em que momento a gente acha que aquele cara está ali por uma escolha dele? E como é né? que tu vê qual é a saída disso? Olha, eu acho que a saída é nós conseguirmos ter um país que pense o seu desenvolvimento a partir das pessoas, né? Isso hoje, né, em 2026, tem um contorno das questões climáticas, ou seja, a dimensão do consumo, né? É inviável imaginar um mundo em que o padrão de felicidade seja esse consumo infinito de maneira sustentável. Então, a gente tem que recolocar a ideia do que é ser feliz, né? Porque hoje ser feliz, o padrão de felicidade no mundo que a gente vive é quanto nós conseguimos consumir. Né? Não é ter uma boa casa, os filhos com saúde, os filhos estudando, a comida que se quer na mesa. Né? Isso para mim é felicidade. Morar numa casa boa, os filhos estão saudáveis, se estão doentes, tu consegue resolver, seja a medicação, seja o médico, seja o hospital. Ter as coisas ao alcance da mão é felicidade. Mas o que é para as outras pessoas? Né? O que é o padrão de felicidade? É o carro do ano? Né? É o volume de tênis que se tem? Né? Então, imaginar um modelo de desenvolvimento, no caso do Brasil, né, um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil tem problemas gravíssimos para conseguir se desenvolver. Nós somos um país desindustrializado, né? E, portanto, remuneramos mal os nossos trabalhadores e trabalhadoras, porque a indústria gera um ciclo de prosperidade econômica, né? Seja porque o design vai desenhar o sapato. A gente ainda é o país que briga para colar a sola do sapato, né? E não para desenhar o sapato, para imaginar o couro, né? Ou para imaginar o que vai substituir o couro. É um fornecedor de commodities. De commodities. Né? Mas tem um debate mais de fundo, né? Tem esse debate sobre um projeto de desenvolvimento nacional e tem esse debate mais de fundo mesmo, sobre o que a humanidade imagina que é felicidade, né? Pois é, eu quero trazer neste mundo aí a mulher. Porque cada vez mais a gente reproduziu um modelo masculino de vencer na vida. E eu me lembro do O Diabo Veste Prada, em que a Anne Hathaway ela vai para aquele mundo da Miranda, ela olha para aquele mundo, no início ela fica assim, isso não é importante, isso aqui é uma bobagem, tarari, tará, mas ela se deixa seduzir e ela vai até um determinado ponto. Aí ela não vai mais, ela disse, eu não quero mais isso. Para mim, o melhor do filme eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Então, assim, me parece que as mulheres estão... Me veio a palavra desistir, mas não é. Estão... um movimento silencioso que começou e que não está assim nessa coisa do feminismo, mas na prática. Não é um movimento do barulho, mas na prática, não é da ação, mas uma ação, me parece, meio silenciosa e solitária, que é: nós não queremos mais ter filhos, nós não vamos mais reproduzir, nós não queremos mais casar, nós não queremos mais esse modelo mais. Eu acho que as mulheres estão fazendo um movimento político tão importante e tão positivo. Quando tu tem uma taxa de natalidade negativa, são mulheres e os governos querendo pagar e dar dinheiro e tal. Esse é um lado, né, Fátima? De outro lado, a gente tem um conjunto de mulheres aderindo a ideias ultraconservadoras como esposa troféu. Sim. E eu acho que os dois são altamente conectados. Então, esta é uma questão que o feminismo está trazendo também, que é alto lá, não vamos ficar nessa de não produzir gente, mas porque tem gente produzindo. E quem está produzindo interessa? É essa... Eu vejo assim, primeiro, eu entendo, né? Primeiro, a ideia de que a gente é dona do nosso destino pode ser qualquer destino que a gente queira, né? Sim, sim. Desde casar e ter filhos, até casar
e não ter filhos, não casar, não ter filhos, são escolhas que passam a fazer parte da cartela de opções das mulheres, com muita luta, né? Porque o modelo de felicidade, o padrão imposto, a idealização do que é ser mulher é muito fixo e muito etarista, né? Os homens, como eles são meninos até a minha idade, eles podem pensar, o fulano ainda é um menino, vai casar ele com 50, né? As mulheres, já é a ideia de que esse ciclo de escolhas ele é menor. Né? Tu vai escolher a tua vida, ele já está na hora, né? Começa socialmente o relógio biológico. Mas eu não sei, mas tem que saber, né? Então, acho que todas as opções passam a fazer parte, já é uma conquista. 2, eu acho que uma parte das pessoas não quer mais se envolver em relações disfuncionais. E eu vejo que nós avançamos muito na emancipação das mulheres, formando mulheres crescentemente livres e donas de si, e nós não avançamos nada, praticamente nada, na formação de homens diferentes do meu avô, né? Então, vê quantas mulheres podem falar que tem uma relação como a que eu tenho com o Duca. Das minhas relações. Equilibrada, que um está ali fazendo uma coisa, o outro está outra, né? Que dividem responsabilidades domiciliares e de cuidados, sabendo que estão dividindo, que não estão se ajudando. Que é um BO que os dois têm que enfrentar juntos. Então, diante de uma realidade em que as relações fazem com que as mulheres trabalhem mais, sabe que tem estudos que mostram que os maridos dão mais trabalho que as crianças. O número de horas. Total. Né? Horas, não estou falando psicológico. Porque a criança, tu tem poder sobre ela. Isso, exatamente. Né? Agora, o Senado aprovou o aumento da licença paternidade, o que é uma conquista. Né? Passou de quanto para quanto? 20 dias. E vínculo, para criação de vínculos, etc. Uma parte das mulheres diz, eu não quero, porque eu vou cuidar do marido junto. E tem coisa que demonstre mais. A gente tem adultos disfuncionais, que não cozinham para si, que não lavam a sua roupa, coisas que são de adulto, né? As pessoas adultas têm que cuidar de si. Cuidar de si. Então, eu acho que uma parte das mulheres toma essa decisão em função disso. Né? E eu vejo, de outro lado, as mulheres que querem ser esposa troféu ou que acreditam querer ser, como mulheres também espremidas diante de uma realidade que nos obriga a ser tudo. Eu costumo brincar com a turma que a gente tem que ser 3 coisas. Então, a gente tem que ser gostosa, a gente tem que ser independente e a gente tem que ter filhos. Opa, se a gente pensa que tudo é trabalho ou que tudo dá trabalho, para falar um português mais popular, né? Eu acho que tudo é trabalho, né? Mas se tudo dá trabalho, quando tu tira o trabalho fora de casa, tu está deixando essa mulher com um X número de horas de trabalho, menor do que o que ela tem. E não remunerado. E não remunerado. Evidente que isso tem a questão da dependência econômica, aumenta a violência contra a mulher em situação de vulnerabilidade econômica. Eu só estou dizendo que, do ponto de vista pragmático, essa mulher olha e fala assim, cara, se eu tenho que cuidar dos meus filhos e trabalhar, ou eu posso só cuidar dos filhos, ficar em casa. Eu vou diminuir a minha jornada de trabalho, porque o trabalho doméstico é um trabalho exaustivo. Por isso, Fátima, que é tão importante nós termos políticas públicas que disputem essas mulheres. Por exemplo, creche. Por exemplo, cuidoteca. Dizendo, olha, tu pode ter o teu filho e contar com uma estrutura de suporte. Isso não é sobre ti, isso é sobre o Estado. Né? Sobre a gente, como tu disseste, continuar produzindo a força de trabalho da humanidade. Né? Então, agora, o Ministério de Desenvolvimento Social, a Laís Abramo, que é uma gênia, uma dessas pesquisadoras gênias, ela criou a figura das cuidotecas. Porque durante anos teve uma polêmica, mas pode creche de noite, a criança tem que estar dormindo. E a gente dizia, né, olha, a criança tem que estar dormindo, mas e se a mãe trabalha no Zafari até as 22? E se a mãe vira turno no hospital, como enfermeira, como profissional de limpeza de hospital? Vai estar dormindo onde, se essa mulher é sozinha? Então, a cuidoteca não é uma creche, não é educacional, mas é um espaço de cuidado público, que dá suporte. A criança vai tomar um banho, a criança vai dormir. Vê aí a genialidade do Brizola, né? Que já dizia isso. Muito mais, o CIEPS. Lembra que ele dizia, eu sempre tenho ele, eu era criança, ele dizia assim, a criança tem que chegar em casa de banho tomado, consulta médica. O que ele dizia? Claro, ele botava na escola isso, né? E as professoras, com razão, dizem, pelo amor de Deus, a gente já faz tudo. Mas ele já reconhecia aquilo como um trabalho que as mulheres desempenham, que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, todos os dias, o banho, a vacina, né? Então...
Acho que é parte de uma mesma engrenagem. Tu entende? Os dois fenômenos. Que é o da responsabilização individual pela estrutura de cuidados. Pela transformação do cuidado em amor. Que na nossa cultura é ainda mais intenso do que é na cultura de alguns países europeus, né? Como é ali a Escandinávia e tal. Olha só, a gente já estamos há 1 hora conversando. Eu queria saber o seguinte, ó. Tu vai lançar um livro, né? Que se chama, como se chama? A Dor Comum. A urgência que nos une. A urgência que nos une. Com a Cíntia Chagas. Olha que interessante. Como é que surge esse momento, Cíntia Chagas, naquela entrevista que foi brilhante? E foi assim de uma... Eu falar que foi muito generosa, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Tu teve um gesto político importantíssimo e que foi referência para outras mulheres entenderem que é preciso que as mulheres conversem, que não é possível que a gente se afaste. Enfim, eu achei o máximo aquela entrevista. Como é que surge aquela entrevista, como é que ela acontece e como funciona esse livro? E uma terceira questão que é eu acho que tem um outro livro que tu pode fazer, que é de que feminismo estamos falando, tá? Eu acho que a gente coloca nessa caixa, então, todo esse tema, né? Eu acho aquela entrevista quase uma coisa mágica que aconteceu, sabe? Porque tem uma confluência de pequenos detalhes, como a vida sempre é, né? Que fez com que ela fosse daquele jeito. Então, eu acompanhava a Cíntia é uma mulher muito bonita, ela tinha um personagem um pouco engraçado nas redes sobre língua portuguesa. Num dado momento, eu vi que ela transformou aquela coisa da língua culta numa questão super vinculada a um preconceito de classe, né? Então, ela... Dá um exemplo. Por exemplo, as pessoas falam errado muitas vezes porque estudam menos, e estudam menos porque nasceram em condições mais desfavoráveis. Como ela é professora de português, eu entendo a personagem. Ela criou uma mulher muito bonita, ela criou uma personagem dondoca, que é uma personagem, ela é uma mulher trabalhadora, filha de uma mãe solo, né? Uma dondoca que então diz assim, nós fomos, Deus me livre, coisa de pobre, entende? E aquilo me irritou, eu parei de seguir a Cíntia. Só que num dia, eu vi um depoimento dela, já em resposta a uma jornalista, a Marilis, e descobri que Marilis Pereira Barros? Descobri que ela tinha sido vítima de violência doméstica e que a Marilis a provocou numa coluna na Folha de São Paulo, dizendo: reconheça que as únicas que te protegemos fomos nós, as feministas, que tu falavas tanto mal na internet. E ela reconhece num vídeo. Então, eu tive acesso a esse vídeo dela, dizendo: é verdade, eu queria a Marilis. Eu achei ela de uma inteligência emocional bárbara, porque as pessoas têm muito medo de mudar. Em público, mais ainda, né? Eu fui uma pessoa pública desde os 22 anos. Quem não é, não tem ideia de como é difícil fazer gestos que reconheçam erros diante de um olhar que tu não sabe nem de onde vem, né? Então, eu fiquei, nossa, essa mulher, ela é diferente. Um dia, a Júlia do Alibi me liga e fala: topa fazer um programa sobre feminismo aqui na Globo? Falei: olha, Júlia, eu não debato com nenhuma dessas desqualificadas que vão fazer vídeo na internet. Para mim é um debate sério, eu não estou atrás de likes, não estou atrás de views. Ela falou: é a Cíntia Chagas. Falei: se for com a Cíntia, eu topo. Ela falou: então, vou ver se ela topa. Ela topou. Quando eu cheguei lá, Fátima, eu fiquei muito impactada. Porque, claro que eu estava ali no folclore, né? Eu estava maquiando junto com os jornalistas e rindo. Falei: será que eu vou ficar chique do lado dela? Porque ela é toda, né? E quando ela chegou, assim, ela me olhou e falou assim: eu tô nervosa desde o dia que eu aceitei. E eu fiquei muito triste, sabe? Eu pensei assim: que mundo de merda é esse que uma mulher foi vítima de violência e tem medo de conversar comigo? Então, quando ela me falou aquilo, eu fiquei, te juro, assim, depressiva. Eu entrei no programa, assim, falei: tá tudo errado. Tá tudo errado. Por que ela tinha medo? Porque ela achava, com razão, ela não estava errada. Porque muitas pessoas me ligaram dizendo assim: agora tu vai acabar com a Cíntia Chagas.
natural ela pensar isso. Então, assim, o que ela falou? Ela falou assim, ela me falou na hora, eu vou ser destruída nas minhas redes sociais. Aí eu falei, eu também. E entrei. Quando eu entrei, eu me dei conta que ela realmente não estava no programa para reafirmar nada. Ela estava ali completamente vulnerável pela situação de violência que ela tinha vivido e pelas camadas de consciência que ela tinha tido do pior jeito possível. Uma mulher se dá conta que o feminismo protege ela apanhando com uma faca tirada contra si, é algo que eu não recomendo. Eu prefiro 1000 vezes que ela fique falando mal de feminista. Segura. Eu não quero que nenhuma mulher tome consciência assim, né, Fátima? E aí... E a Júlia, né, foi um jogo de 3 mulheres, porque... A Júlia fazia o meio, porque eu vi recortes. Claro, e a Júlia, ela tinha um script, óbvio, né? Que era um script de fato. O programa é um programa de polêmica. E ela, de fato, até tentou, só que ela foi também se dando conta de que estava acontecendo uma outra coisa. Ela permitiu que essa outra coisa acontecesse. Quando a gente saiu do programa, foi imediata a reação das pessoas. Tanto é que os extremos que queriam que nós nos fuzilássemos foram silenciados. Total. Por uma maioria de pessoas impactada, né? E aquilo virou uma franja irrelevante. A gente se falou de noite, eu saí com a ideia, eu falei, a gente tinha que replicar isso de algum jeito. E eu estava no hotel de noite, ela me falou, vamos escrever um livro juntas? Aí eu pensei, cara, eu gostei dessa mulher, ela é corajosa, né? Ela me ganhou na coragem. Eu falei, vamos, amanhã de manhã a gente conversa. Aí eu estava indo para o interior da Bahia fazer uma palestra, fiz uma reunião com ela, com o empresário dela, falei, gente, eu acho que a gente precisa se dar conta do que a gente está falando. Eu não vou fazer um livro sobre feminismo com a Cíntia, porque é injusto, é como ela fazer um livro de língua portuguesa comigo. Não existe um jeito dela aprender o que eu aprendi em 30 anos em 2 meses. Ninguém aprende assim. Como eu não vou virar professora de regra culta de português em 2 meses, né, Fátima? Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, que é uma conversa que mostre como existe uma convergência a partir da ideia, é um conceito, né, da Vilma Piedade, que não é o conceito de sororidade. O conceito de sororidade é um conceito que está, inclusive, esvaziado. As pessoas, às vezes, eu e tu, por exemplo, discordamos. Ai, cadê a sororidade? Virou uma palavra vazia. Sim. Sororidade não é isso, né? Sororidade é uma ideia de se colocar no lugar da outra e não de apagar diferenças com as outras mulheres. A Vilma, ela trabalha com outro conceito, que é o de dororidade. Ela diz o que conecta as mulheres é a dor comum. E então eu falei para ela, eu acho que a gente tem que fazer um livro sobre a dor comum. E aí, casualmente, né, a Planeta, o Felipe, que é um dos editores da Planeta, eu tenho 2 livros com eles, sonhou que eu escrevi um livro naquela noite. E eu falei, pois então, não foi um sonho. Ele falou, era um romance. E eu falei, não, é tão irreal quanto um romance, Felipe. É um livro eu e a Cíntia Chagas. Aí ele disse, nossa, ele falou, tem um método. Nós fizemos isso com o padre Fábio de Mello e o Pondé, eu acho que é ateu, botamos os 2 juntos e eles conversaram. Eu acho que eles são tão iguais. Mas tudo bem, mas eu não me lembro também se é esse e aí nós 2 ficamos, eu e a Cíntia, conversando durante várias horas e essa conversa foi transcrita e essa conversa é o livro. E realmente é muito bonito, assim, porque eu realmente, a primeira parte do livro é para uma definir a outra. E ela usou exatamente o adjetivo que tu usaste, né? A Manuela é uma pessoa generosa. E eu acho que eu sou uma pessoa generosa. É uma das qualidades que eu gosto de ter mantido, apesar da dureza da vida. Mas ela tem uma inteligência emocional muito rara. É. E ela é muito corajosa. Ela é muito... Porque ela falou assim, depois ela deu outras entrevistas. Olha, eu também eu me rendi ao algoritmo. Eu me rendi ao personagem. Eu me rendi à batalha dos likes. E ela disse coisas muito doídas, né, Fátima? Uma pessoa que diz numa entrevista, eu quando avacalhava as feministas, era o dia que eu tinha sofrido violência. Isso, o que pode ser mais brutal que isso, né? Então, assim, não é um livro que fala sobre feminismo, né? Porque a Cíntia ainda está em processo de identificação dela com isso, de percepção, né? De qual feminismo ela vai reivindicar. Mas é um livro que fala sobre as camadas que fazem com que nós, mulheres,
soframos violência e de reconhecimento dessas violências ao longo da vida. Ele ficou bem bonito mesmo, assim. E vai ser lançado quando? Vai ser lançado agora, dia 8 de março. Ele Olha, que legal. começa a pré-venda dele. Ficou bonito, assim. É claro, nós somos... Fala de novo o título do livro, quando vai ser lançado. Chama-se A Dor Comum, a Urgência que Nos Une, da Editora Planeta, meu e da Cíntia Chagas. Que encontro, hein? Mas que maravilha! Como fazer de um limão uma grande mousse de maracujá, né? Mas eu realmente acho que ele tem um caminho também, né? Que é o caminho que as mulheres podem abrir de voltar a estabelecer pontes. Tu falou lá atrás sobre um outro tema, as mulheres reproduzindo modelos de existência masculino, né? Eu sempre, esses dias até brinquei, falei, vou me tatuar. O quê? Inadequada. Aí a Áurea Carolina, minha amiga, falou assim, se tu for tatuar inadequada, eu coloco inadequada e digna. Eu falei, tá, pode ser. Mas eu sempre achei, digamos, um pouco rebaixado politicamente, teoricamente, eu prospectar a ideia de que poderia existir um outro tipo de exercício do poder, né? E localizar no masculino também as dinâmicas de exercício de poder, sabe? E o que a Cíntia faz ali, de se mostrar aberta, o que a Júlia faz ali, de topar não ter o programa do conflito... Isso é generoso. Isso é o que o Paulo Freire, né, defendia, uma espécie de generosidade pedagógica, e é o único instrumento de transformação do mundo. Eu tenho pensado muito isso quando a gente fala em feminicídio, como falar com os homens. Porque não é que eu queira, mas é que eu não quero mais enterrar a mulher, né? Então, ou a gente Tem como pensa... falar com os homens? A gente vai ter que descobrir como. A gente vai ter que e descobrir talvez como. não a solução, porque a solução não interessa aos homens e não me parece que esse diálogo ele nunca partirá do mundo masculino, mas e às vezes que eu falo disso as mulheres acham, imagina que talvez sim as mulheres possam sem entender a sua função dentro dessa sociedade, entender quais são os seus desejos, o que é ser mulher e o desejo de ser livre, né? Mas a gente também, a maioria das mulheres, nós mulheres também somos muito medrosas, né? E talvez os homens, talvez não, eu não acredito, talvez enquanto eu estiver viva, que haja uma mudança realmente estruturada, profunda. Tu acha a gente medrosa de verdade? Fiquei pensando. A gente é medrosa para... Eu acho que a gente sente medo. Meu Deus, eu levei, sei lá, 30 anos para me dar conta que eu saía aqui da PUC 10h30 da noite, todos os dias. Eu tinha medo do orelhão. Porque o orelhão, tu já te deu conta, só pode ter sido desenhado por um homem, né? Porque era um lugar perfeito para um homem se esconder atrás para me violentar. Então, assim, eu acho que o mundo, ele é muito violento com a gente. Eu acho a gente até muito corajosa para o mundo que a gente vive. É que eu vejo que nós somos corajosas e ousadas, mas sempre com uma trava de medo muito importante para dar passos para melhorar a própria vida. Ah, sim. É sobre esse aspecto. Sabe que eu, um dia... com a Cíntia, minha terapeuta, minha psiquiatra, ela falou um negócio e eu até escrevi isso no livro depois, que a Bíblia, a frase mais, para usar uma palavra dos adolescentes, icônica da Bíblia, é amai a ti, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E ela falou assim, tu já te deu conta que essa frase ela é vivida de dois modos diferentes pelas mulheres e pelos homens? As mulheres, elas entendem a primeira parte, o amar ao próximo. A revolução das mulheres é entender que a frase não acaba aí. Sim. É como a ti mesmo. Ou seja, sem te amar, tu não vai conseguir. E os homens é o contrário, eles só entenderam a outra parte da vírgula, né? É que é muito difícil. O que significa amar a si mesmo? Né? Numa sociedade que nos enquadra e nos baliza com tantas... Exato. Uma mulher que se ama é revolucionário. E este é um novo momento que talvez agora, talvez não, que a gente tenha que assumir
que é descobrir-se quem se é, amar a si mesma e deixar o próximo não desamparado, mas colocando a gente em primeiro lugar. Por aí? Eu não acredito em ninguém que consiga fazer bem para os outros estando quebrado, né? Então, não tem poeta com dor de dente, não tem como a gente cuidar e segurar o mundo se as nossas costas não estão fortes, né? Uhum. E as nossas mulheres, eu acho que a gente precisa entender isso. Né? Para fazer o bem, a gente precisa estar bem também. Muito bem. Né? Muito bem. Que bom, adorei conversar contigo, Então tá, Fátima. muito obrigada. Foi muito legal. Eu, como Cíntia, também estava assustada. Eu não, eu tava super emocionada que eu ia conversar contigo. Eu tava assim, ótimo, obrigada. Muito bom.